Nós chegamos assim à quinta e última sessão do nosso curso, cujo tema é a política e a mudança histórica. Antes de entrar diretamente no tema, eu quero relembrar algumas coisas e indicar algo que ficará faltando no nosso curso. Aliás, começo pelo segundo item. O que faltou no nosso curso é um curso intensivo, tinha de faltar alguma coisa, e o que faltou, devido a essa circunstância, foram basicamente dois itens sobre os quais eu acho que seria muito importante ter falado. O primeiro item diz respeito às formas de Estado e aos regimes políticos. Porque nós discorremos sobre o tipo capitalista de Estado, mas nós não dissemos nada sobre a ditadura e a democracia. E o Estado capitalista, como também os estados pré-capitalistas, podem assumir forma democrática ou forma ditatorial de governo. Um outro item que ficou e ficará faltando no nosso curso de introdução à teoria política marxista foi o item da formação das classes sociais como forças sociais ativas no processo político. É um tema, aliás, que não é tão tratado na bibliografia marxista, embora seja muito importante, e é um tema que também permanecerá em falta. Vou dizer uma palavrinha apenas sobre a questão das formas de Estado. Os diferentes tipos históricos de Estado, escravista, feudal, escravista moderno, que ocorreu no Brasil, não é? E Estado capitalista, eles possuem, já que são tipos históricos distintos de Estado, possuem democracias que também apresentam características distintas. No caso das democracias de Estados pré-capitalistas, a especificidade mais notória é que só participam da democracia os indivíduos pertencentes à ordem dos homens livres, a ordem superior. Escravos e servos de gleba não participam das instituições democráticas. O que são? Eu deveria inclusive ter definido antes. Quando podemos falar que um Estado se apresenta sob a forma democrática? Resumidamente, eu diria o seguinte, seguindo a pesquisa de outros autores marxistas brasileiros. Resumidamente, eu diria o seguinte: um Estado capitalista apresenta-se sob a forma democrática quando ele possui um sistema regular e institucionalizado de consulta e de representação da classe dominante no processo decisório, da classe dominante. E o que acontece? É que nos estados pré-capitalistas, quando há esse sistema de consulta aos integrantes da classe dominante, por exemplo, a democracia ateniense do século V, vocês podem ler o livro do historiador inglês Moses Finley. Ele tem um livro intitulado A Democracia Antiga e a Democracia Moderna. Quando você tem no Estado escravista ateniense um período democrático, essa democracia organiza instituições por intermédio das quais são consultadas as classes dominantes sobre o rumo político daquela sociedade. Os escravos que são a classe dominada fundamental, estão excluídos da democracia ateniense. De outra parte, a democracia ateniense tem um instituto que, aos olhos das classes populares, a deixam à frente da democracia representativa burguesa, tem o Instituto da Democracia Direta. Há organismos de democracia direta na democracia do Estado escravista ateniense. O Lenin, numa conferência que ele dá numa universidade para os operários, para os operários, ele se refere àquilo que seria para ele, Lenin,
a característica fundamental da democracia burguesa. A democracia que se realiza num Estado de tipo capitalista. Ele diz a democracia burguesa, diferentemente das democracias anteriores, ela é uma democracia extensiva. Ela acaba incorporando os indivíduos pertencentes à classe dominada fundamental, que é a classe operária. Não é possível um regime democrático no Estado capitalista que marginalize a classe operária, porque a proclamação de igualdade civil induz ao seu complemento, que é a igualdade nos direitos políticos. Eu citei, na sessão anterior, eu citei o fato de que os liberais resistiram muito ao sufrágio universal, mas, no meu modo de ver, uma luta inglória, porque com o tempo eles teriam que recuar. Exatamente por isso, porque não é possível proclamar a igualdade civil e manter a desigualdade no nível dos direitos políticos. Então, a democracia no Estado de tipo capitalista, ela tem essa característica extensiva. Não é? Já a ditadura é quando não existe um organismo, uma instituição de consulta regular aos membros da classe dominante, no que diz para a produção das decisões do Estado, não existe um organismo de representação direta dos membros da classe dominante no seio do Estado. Então aí você tem um regime de ditadura. Seja na ditadura pré-capitalista, seja na ditadura no Estado de tipo capitalista. Você pode categorizar diferentes tipos de ditadura. A ditadura militar e a ditadura fascista é uma distinção fundamental. E para a conjuntura do Brasil atual é muito importante estudar a diferença entre essas duas formas de regime ditatorial. Eu volto a citar o livro do Poulantzas, Fascismo e Ditadura, onde ele apresenta alguns elementos, repito, alguns elementos, para se pensar distinção entre fascismo e ditadura. Também a intelectualidade progressista, inclusive os marxistas brasileiros, na época da ditadura militar, se debruçaram sobre essa questão, saber se a ditadura militar era ou não era uma ditadura fascista. E vocês poderão encontrar bibliografia desses autores brasileiros sobre essa matéria. Muito bem. Passemos, então, ao tema do lugar da política no processo de mudança histórica. Eu estarei me referindo apenas, não é o ideal, mas é o que é possível fazer, estarei me referindo apenas à mudança histórica, que é a transição de um modo de produção a outro. Na verdade, isso na realidade histórica concreta, o que ocorre é a transição de uma sociedade onde domina o modo de produção feudal, embora o modo de produção feudal não seja necessariamente o único modo de produção existente naquela sociedade, para uma sociedade onde vai dominar o modo de produção capitalista. Embora, ao realizar a transição, essa sociedade que surge da transição não terá somente e necessariamente o modo de produção capitalista. Poderá manter em seu seio características econômicas e políticas herdadas do período feudal e redefinidas agora, uma vez que subordinadas ao modo de produção dominante, que é o modo de produção capitalista. Mas no plano da teoria é correto e válido pensarmos esses modelos puros, como se transita de um modo de produção feudal para um modo de produção capitalista, como se transita de um modo de produção capitalista para um modo de produção socialista. A ideia geral que eu queria apresentar para vocês é que, para entender a mudança, isso que nós estamos chamando genericamente de mudança histórica, e que agora passarei a denominar transição, para entendermos teoricamente o que é essa transição de um modo de produção a outro, nós temos que vencer dois obstáculos teóricos.
O primeiro obstáculo é a tradição economicista que ainda existe no campo do marxismo. A tradição economicista, ao valorizar a economia e subestimar a importância da política, pode conceber, e alguns autores concebem, que a transição de um tipo de economia para outro se dá de modo espontâneo no nível da economia, e quando vem a revolução política que muda a classe social que ocupa o poder, essa revolução política apenas torna oficial aquilo que já existia na realidade. A revolução política como um complemento à mudança econômica. Correndo o risco de cometer uma injustiça, eu me refiro aqui ao grande historiador da Revolução Francesa, Albert Soboul, que, espero não estar sendo traído pela minha memória, sustenta exatamente essa ideia, que o que aconteceu com a Revolução Francesa de 1789 foi que ela tornou oficial aquilo que já era real. Ou seja, você transita de uma economia feudal para a economia capitalista já ao longo do período absolutista, a tal ponto que a superestrutura jurídico-política fica sem base, sem alicerce, e aí, para complementar aquela mudança econômica, vem uma revolução política. Não é essa a ideia que eu vou apresentar aqui. Em segundo lugar, um outro obstáculo é o que poderíamos denominar o neo-utopismo. O neo-utopismo. Eu penso que a ideia de economia solidária, que esteve muito forte no Brasil na década de final dos anos 90, início dos anos 2000, e que, aliás, foi apresentada por um economista brasileiro de grande importância, socialista, histórico da intelectualidade do movimento dos trabalhadores no Brasil, que era o economista Paul Singer. Mas, discordando aqui do Paul Singer, ele apresentava a seguinte ideia, que você deveria conceber um tipo de transição ao socialismo que se desvencilhasse daquela tática que consistia em colocar como objetivo estratégico central a conquista do poder político, a revolução política. Que isso, na verdade, estava desviando as forças socialistas de tarefas muito mais urgentes e eficientes, que seria aquela de construir células, sou eu que estou utilizando, empregando esse termo, células de economia capitalista socialista já dentro da economia capitalista brasileira, que seria a economia solidária. Claro, de novo aparece sob uma argumentação e conceitos distintos, a ideia que é possível ir transitando no nível da economia, nesse caso, construindo o socialismo nos interstícios da economia capitalista, e depois a revolução política virá como um complemento para, digamos assim, oficializar essa transição que já está em curso há muito tempo. Diferentemente de autores como esse, de tradições teóricas como essas, eu vou apresentar a revolução política como início do processo de transição. A revolução política é o início do processo de transição. O processo de transição de um modo de produção a outro é um processo, no caso do feudalismo ao capitalismo, é um processo secular. Desculpa, não o processo de transição. A origem dos elementos que vão compor o modo de produção capitalista é um processo secular no seio da economia feudal. Por exemplo, a revolução comercial, o comércio de longa distância, o surgimento das manufaturas, a fuga dos servos para a cidade, são acontecimentos históricos que vão criando, de um lado, o capital dinheiro acumulado em poucas mãos, de outro lado, uma população que está se liberando dos laços feudais, disposta a trabalhar para terceiros.
estão se gestando os elementos que vão compor a economia capitalista. Mas a existência do Estado e, portanto, do direito e das instituições políticas feudais impede que o assalariamento nasça. Porque se vocês pegarem tem os historiadores soviéticos que mostram isso com riqueza de detalhe. Infelizmente, a riquíssima historiografia soviética não é conhecida no Brasil porque não são publicados, traduzidos aqui. Mas são traduzidos em outras línguas que eu tenho acesso, porque eu não leio o alfabeto cirílico. E nessas línguas você vê, quer dizer, o que os historiadores soviéticos mostram é que as primeiras manufaturas usavam trabalho compulsório, inclusive em asilos, orfanatos, hospitais, que eram construídos para fornecer mão de obra gratuita e compulsória para as manufaturas nascentes. O que você vê é que a relação no artesanato, na produção das cidades, dos servos que escaparam da gleba e fugiram para a cidade e, em tese, se tornam homens livres, mas a relação de trabalho deles, que seria, entre aspas, um assalariamento, na verdade, é uma relação de submissão, de subordinação pessoal ao mestre, ao proprietário das oficinas. No caso da França, havia, inclusive, um pequeno livro no qual esses trabalhadores tinham sua vida controlada pelos mestres e pela autoridade local. Então, a existência do direito feudal contamina tudo, impede que a relação de assalariamento puro se estabeleça. Mas estão nascendo elementos que vão compor a economia do futuro modo de produção capitalista. A transição começa a partir do momento em que ocorre uma revolução política que depõe a antiga aristocracia feudal do poder político, muda o direito, muda a organização das instituições do Estado e torna esse Estado funcional para o desenvolvimento da economia capitalista. O Código Napoleônico. O Código Napoleônico é uma arma do capitalismo. Ele, ao proclamar a igualdade civil, o Código Napoleônico institui a condição de formação do mercado de trabalho. Sem a liberdade pessoal, o trabalhador não pode vender a sua força de trabalho no território agora nacional. Antes não cabe a ideia de nacional, no modo de produção feudal. Então, essa transformação política é o ponto inicial da transição. A partir dessa mudança política que o novo modo de produção vai se desenvolvendo e torna dominante. Né? Foi com base nessa perspectiva, tem um pesquisador que desenvolveu isso de modo aprofundado e sistemático, o Décio Sais, que eu qualifiquei, seguindo a análise desse historiador da política brasileira, qualifiquei a revolução antimonárquica e anti-escravista como uma revolução política burguesa. Foi essa revolução que, eliminando a escravidão e estabelecendo o direito e a igualdade civil, instaurou no Brasil as condições para o desenvolvimento das relações de produção capitalista. Instaurou as condições políticas prévias para o desenvolvimento das relações de produção capitalista, mas não instaurou o capitalismo de maneira abrupta. Então você subsiste no campo relações de produção de tipo feudal, semifeudal, relações feudais, semifeudais que aparecem abundantemente na literatura ficcional ou não brasileira e que aparecem em muitas pesquisas sociológicas e históricas também. Então aí surge aquela questão que já foi colocada aqui por um de vocês. Mas então é a política que é determinante na mudança histórica? Nesse caso, por que denominar materialismo histórico? Não se denomina materialismo histórico porque se refere ao papel da economia na história? Sim, a política inicia o processo de transição ao novo modo de produção. Porém, isso só pode ocorrer após um grande desenvolvimento das forças produtivas. É só, diz o Marx, e nós vamos falar disso agora em seguida,
É só quando o desenvolvimento das forças produtivas entra em contradição com as relações de produção que se abre uma era de revolução social. E que é, então, possível a mudança política que vai desobstruir, uma boa palavra é essa, que vai desobstruir o desenvolvimento econômico do capitalismo. Esse desenvolvimento das forças produtivas no plano socioeconômico significa que surgem novas classes sociais, novos interesses, novos valores que vão se voltar contra as velhas relações de produção. Essa é a ideia geral. Mas, sendo essa a ideia geral, isso significa que eu estou introduzindo, não por minha conta e risco, mas seguindo ideias de alguns autores, no caso do Etienne Balibar, que escreveu junto com Althusser Ler o Capital, não é? Eu estou introduzindo na teoria marxista da história, a ideia de que o desenvolvimento econômico é a causa necessária, mas é a mudança política que é a causa suficiente da transição de um modo de produção a outro. Eu fiz, num dos livros que sugeri que vocês lessem como bibliografia de apoio, aliás, não é um livro, é um ensaio, um artigo, eu fiz um pequeno quadro onde eu faço uma comparação entre a maneira como Hegel vê a história, na obra dele Lições de Filosofia da História e Introdução à Filosofia do Direito, e a maneira como Marx vê a história no famoso prefácio ao Contribuição à Crítica da Economia Política de 1859. Comparei as duas posições, porque eu pretendo mostrar que há uma homologia, uma semelhança formal, que talvez seja é mais do que uma semelhança formal, é uma semelhança da dinâmica da mudança histórica, tanto no Hegel quanto no Marx. Eu fiz duas colunas, uma com o Hegel, baseada nessas duas obras citadas, uma com o Marx, baseada nesse prefácio. A pergunta do Marx é o que é história. A pergunta do Hegel é o que é o espírito. O Hegel imagina uma entidade, que é o espírito universal, cujo desenvolvimento nada mais é do que o processo histórico. O processo histórico é um desdobramento do desenvolvimento do espírito universal. Muitos comentadores de Hegel veem na ideia do espírito universal a presença de Deus na filosofia da história do Hegel. O Hegel pergunta o que é o espírito. O Marx pergunta o que é a história. A resposta do Hegel para a pergunta dele é, estou lendo aqui o quadro para irmos rápido, de maneira resumida, o espírito é livre, ativo e transcendental. O processo de realização do espírito é a história universal. Vamos dizer assim, a história é um passeio do espírito universal. O Marx diz, a história é um processo determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas. É isso que está escrito no prefácio de 1859. Na representação do Hegel, povos ou civilizações são sucessivas etapas do desenvolvimento do espírito. O espírito caminha em direção da razão, da liberdade e do autoconhecimento. E as diferentes etapas, o povo oriental, o povo grego, o povo germânico, são de sucessões da realização do espírito ao longo da história. Para o Marx, os modos de produção sucessivos são etapas do desenvolvimento das forças produtivas. E aqui, agora, a seguir, se encontra a principal semelhança que eu vejo. Como o Hegel explica a mudança histórica? O Hegel explica da seguinte maneira. Estou fazendo questão de ler para ser breve e preciso. É o texto que eu próprio redigi, né? Numa determinada etapa do processo, o espírito universal entra em contradição com o espírito do povo no qual ele se realizava. Essa contradição produz a mudança histórica. Que o espírito universal se realiza no espírito do povo grego,
se desenvolve, mas chega um momento em que o espírito do povo grego, a civilização grega não serve mais, inclusive porque parte da humanidade não é reconhecida como humanidade, porque são escravos, não são dotados de liberdade. O espírito abandona o povo grego, esse povo é considerado à margem da história, na filosofia da história do Hegel, e o espírito vai se encarnar. Essa é uma expressão que a ideia permite, sim. Esse espírito universal vai agora se encarnar num novo espírito de um determinado povo, gerando uma nova civilização e assim sucessivamente. O Marx é a ideia de que numa determinada etapa do processo, as forças produtivas entram em contradição com as relações de produção nas quais elas se desenvolviam anteriormente. Essa contradição produz a mudança do conjunto da superestrutura. Está escrito no prefácio de 1859. Essa contradição produz a mudança do conjunto da superestrutura. Então, existe assim, aqui, neste texto, neste tipo de formulação, a autorização para você fazer uma leitura de que o Marx teria uma visão economicista da história, na minha maneira de ver. O que eu acho é que o conjunto da obra desautoriza, vou citar agora em seguida outros trechos, desautoriza esse tipo de interpretação. Por fim, outra homologia de interesse, o Hegel entende que o espírito, digamos assim, utiliza os grandes dirigentes políticos e os povos para realizar a mudança que é, digamos assim, do interesse do espírito. O Hegel diz: os povos e os indivíduos agem perseguindo seus interesses particulares. Napoleão, para o Hegel, era a encarnação do espírito universal no começo do século XIX. Os grandes homens são o braço do espírito, diz o Hegel. Os grandes homens agem como o braço do espírito. Então, estou resumindo da seguinte maneira: os povos e os indivíduos agem perseguindo seus interesses particulares, mas, sem o saber, agem ao mesmo tempo como instrumento do espírito universal. Então, a passagem de uma civilização para outra que atende às necessidades do espírito universal se realiza pela mão dos homens que não sabem estar agindo em nome do espírito universal. Essa mesma questão do agente da mudança aparece da seguinte maneira na formulação do Marx: os homens vivenciam a contradição entre forças produtivas e relações de produção no terreno da ideologia e o resolvem através da luta de classes. Para mim, existe uma evidente homologia entre essas duas problemáticas, embora a problemática hegeliana seja idealista e a problemática marxista seja uma problemática materialista. Mas permanece um elemento comum, que é a ideia de uma causalidade, a dinâmica dialética baseada na contradição do desenvolvimento histórico. Isso permanece e vai continuar em toda a obra do Marx, mas permanece um outro elemento, que é a ideia de uma causa única e suficiente para promover a mudança histórica. Eu penso que essa ideia é abandonada pelas reflexões do Marx da década de 70, e eu vou ler aqui uma passagem de uma carta escrita por ele em 1877, onde isso fica claro. Essa carta diz o seguinte: é uma carta a uma publicação, a uma revista, que tinha resenhado o livro O Capital. E ele apresenta uma discordância em relação ao resenhista que apresentou o livro dele, O Capital. Ele diz: o meu crítico se sente obrigado a metamorfosear meu esboço histórico da gênese do capitalismo na Europa Ocidental
em uma teoria histórico-filosófica da marcha geral fatalmente imposta a todos os povos, sejam quais forem as circunstâncias históricas em que se encontrem, mas ele que me perdoe. Isso, ao mesmo tempo, muito me honra e muito me envergonha. Tomemos um exemplo. Aí ele vai explicar por que ele não aceita isso que o resenhista imputa à obra dele. Em diferentes passagens do meu livro, O Capital, faço alusão ao destino dos plebeus na antiga Roma. Eram originariamente camponeses livres que cultivavam, cada um por sua conta, suas próprias parcelas de terra. No curso da história romana, eles foram expropriados. O mesmo movimento que os separou de seus meios de produção e de subsistência implicou não somente a formação da grande propriedade fundiária, mas também de grandes capitais monetários. Assim, um belo dia, de um lado, homens livres, despojados de tudo, exceto de sua força de trabalho, e de outro lado, para explorar esse trabalho, os detentores de todas as riquezas adquiridas. O que ocorreu? Pergunta Marx. Aí ele responde: os proletários romanos transformaram-se não em trabalhadores assalariados, mas em plebe ociosa, mais abjeta que os brancos pobres do sul dos Estados Unidos, que na época é escravista, né? Do sul dos Estados Unidos. E junto a eles não se desenvolveu um modo de produção capitalista, mas sim um modo de produção escravista. Portanto, acontecimentos de uma surpreendente analogia, mas que ocorreram em meios históricos diferentes, levaram a resultados inteiramente distintos. Vejam bem, o Marx poderia ter escrito aqui: a transição não aconteceu na Roma antiga, porque o nível de desenvolvimento das forças produtivas ainda não permitiu, e estaria mantido a ideia de uma causação única para o processo do desenvolvimento das forças produtivas como causa necessária e suficiente da mudança histórica. Mas ele não diz isso. Ele recorre à ideia de circunstâncias históricas, contextos históricos diferentes. Então está aludindo a outras dimensões que não estritamente as forças produtivas. O que significa isso? Significa que o Marx está abrindo a porta para uma visão empiricista da mudança histórica, onde cada mudança ocorreria de um jeito, de acordo com as circunstâncias históricas, e seria impossível elaborarmos uma teoria da história, uma teoria que estabelecesse alguns parâmetros para que pudéssemos compreender por que a história se apresenta como um processo, como dissemos na primeira sessão deste curso. Não, eu acho que não é isso, que não está abrindo para uma visão empiricista do processo histórico que abriria a porta para... O Max Weber procede assim, né? Diz o Max Weber: a causalidade é infinita. Então você nunca pode procurar uma causa fundamental. Na sociedade, na história, a causalidade é infinita. Então, rigorosamente falando, não é possível uma teoria da história. E ela não é mesmo possível para o Max Weber. Estou querendo indicar que o Marx não segue esse caminho. E aqui eu vou me servir da contribuição oferecida pela escola althusserana a este problema da transição. A transição, na maneira como eu vejo, e como eu vejo o que o Etienne Balibar escreveu no livro Ler o Capital, a transição passa a ter uma causa necessária, que é a mudança econômica, que é o desenvolvimento das forças produtivas, e uma causa suficiente, que é a revolução política. Estou trabalhando com essa ideia de causa necessária e causa suficiente. É claro que se você introduz esse elemento, você abandona a ideia
de uma causa, ao abandonar a ideia de uma causação única e imanente, você está abandonando a ideia do processo histórico como um processo teleológico, cujo fim já está contido no seu início. E as etapas intermediárias seriam etapas necessárias, cada qual prenunciando a etapa seguinte, para a qual ela evoluiria obrigatoriamente. Estamos nos afastando desse tipo de visão. Estamos chegando a uma concepção onde a transição do capitalismo ao socialismo passa a ser uma possibilidade, que vai depender, inclusive, da luta política e da vitória da revolução política da classe operária. Qual que é a contribuição da corrente ottoseriana, particularmente do Etienne Balibar? Ele diz, a transição começa quando ocorre, eu vou apresentar de maneira muito resumida, quando ocorre um desajuste por antecipação do político. Eu que vou acrescentar do nível político. Um desajuste por antecipação do nível político. Então está formalizando, teoricamente, a ideia de que começa pela revolução política. Aliás, é uma ideia muito presente no Lenin, né? A ideia é que a transição ao socialismo começa com a revolução política tomada do poder pela classe operária. O que significa esse desajuste por antecipação do político? Você tem uma estrutura articulada, que é o modo de produção feudal ou capitalista, no caso, pouco importa. Essa estrutura articulada tem uma estrutura econômica, que é a articulação das forças produtivas com as relações de produção, tem uma estrutura política concentrada na instituição do Estado. E essa estrutura articulada, como o próprio nome está dizendo, cada uma reproduz a outra. Elas estão integradas. Uma serve como reprodutora da outra. Uma supõe a outra para se perpetuar. O que acontece é que, ao longo da prevalecência de um determinado modo de produção, esse modo de produção desenvolve as forças produtivas. E as forças produtivas vão abalar esta funcionalidade existente entre a estrutura econômica e a estrutura política. Vão abalar essa funcionalidade, criando, inclusive, os grupos ou classes com interesses e valores em contradição com o modo de produção vigente. O que acontece, então, diz o Balibar, é que a política se antecipa, vai à frente e pode, caso a revolução política seja vitoriosa, puxar a economia e transitar para um novo modo de produção. Eu entendo isso da seguinte forma, não é a maneira exata que o Balibar apresenta, estou utilizando de modo livre a ideia geral que ele apresentou, não é? Eu entendo isso da seguinte maneira, a revolução política muda a estrutura do tipo de Estado. Falamos disso em sessões anteriores. E, ao mudar a estrutura, desobstrui as mudanças econômicas em curso que se encontravam bloqueadas pela existência de uma estrutura jurídico-política que impedia o seu desenvolvimento. Então, o elemento central é a revolução política. E a revolução política, na definição sintética do Lenin, significa a mudança da classe social no poder. E aqui, do ponto de vista de uma leitura que incorpora a contribuição do Nikos Poulantzas, nós dizemos a revolução política, a mudança da classe social no poder da qual fala Lenin, exige também, que é perfeitamente compatível com a concepção leninista de Estado, exige também uma mudança da estrutura do Estado. Então, na transição do feudalismo ao capitalismo, você teve a eliminação do direito feudal que estabelecia as ordens, os estamentos, e a proclamação da igualdade jurídica de todos os indivíduos como sujeitos plenos de direito. Você teve o fim das instituições particularistas monopolizadas pelos integrantes da ordem superior e teve a instauração da burocracia profissional.
e passou a ter o efeito de isolamento, o efeito de representação da unidade, passou a ter um direito que permite o contrato entre o produtor direto e o proprietário dos meios de produção. Você desobstruiu o desenvolvimento da economia e das relações de produção capitalistas, do processo de acumulação de capital. Iniciou-se a transição ao capitalismo. Numa revolução política operária, você tem uma insurreição operária, que pode ser uma insurreição, pode ser um exército, os processos históricos são variados, mas você tem a formação de uma situação de dualidade de poder, no qual o poder operário se apresenta como um poder alternativo, que disputa a soberania sobre aquele território com o Estado capitalista nacional existente. O poder operário destrói a estrutura, as instituições do Estado capitalista, implanta um novo tipo de direito, implanta uma nova forma de organização política compatível e funcional para o exercício do poder operário, e você inicia a transição ao socialismo. Na primeira sessão, nós dissemos que esse era um elemento importante para entender o papel da política e a importância da teoria política marxista para o materialismo histórico e para orientar a luta para o socialismo. Nós dissemos na primeira sessão, tentamos desenvolver na terceira sessão, que o Estado é o centro, o fator que coesiona uma formação social, por todas as razões que alinhamos, por sua estrutura e por sua política, que garante a dominação da classe dominante, que garantem, né, a estrutura e a política, a dominação da classe dominante. Agora vemos que, para dar início ao processo de transição de um modo de produção a outro, é necessária uma transformação política que nós, de maneira muito breve, procuramos, nem diria caracterizar, procuramos indicar. Eu espero que a trajetória, a caminhada que nós fizemos, tenha permitido esclarecer um pouco qual é a problemática da teoria política marxista, quais são suas perguntas e seus problemas fundamentais, tenha contribuído para esclarecer um pouco alguns dos conceitos básicos dessa teoria política, como o conceito de poder, o conceito de Estado, o conceito de mudança histórica, o conceito de cena política, e, a despeito de alguns pontos que faltaram nessa caminhada, espero que vocês tenham aproveitado. E agora a gente pode passar para uma discussão da exposição dessa última sessão. Obrigado.